Bom dia, meu Deus. Bom dia para toda a equipe espiritual que nos acompanha, principalmente os nossos anjos guardiões, os nossos mentores e guias espirituais, os mentores deste trabalho, nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga. A semana começou e vamos pedir a Jesus que nos dê força, sabedoria, para que seja uma semana tranquila, abençoada e cheia de boas notícias. Que a gente possa entender o porquê das coisas, pedindo força, coragem, mais fé e mais resignação a Deus. Porque as flores mais lindas, ela pode estar em qualquer lugar. Até nos pântanos, as abelhas colhem o melhor néctar para fazer o mel. Cada alma iluminada exerce o seu trabalho no local onde é mais necessária, seja no gueto ou no condomínio luxuoso. Assim também como a alma negra pode estar fazendo sua maldade na mais bela mansão. Jesus nos ensina a termos olhos para o amor e assim possamos amar para sermos amados, sem preconceitos ou extremismo. Então vamos nos preparar para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos dê esta sabedoria, que a gente possa entender as reflexões, o capítulo de hoje, e a gente possa seguir os ensinamentos e os passos do Senhor. A mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 123, que diz o seguinte: preocupando-se consigo, achando os outros ruins, a situação difícil e a vida chata, a consciência natural, é ter o olhar tenso, a testa sombria, o sorriso seco, a cara feroz, até mesmo sem se aperceber do mau humor. Se estiver nessa situação e quiser modificar-se, adote o amor, o otimismo, abra os pulmões e respire o ar da alegria, descontraindo-se. Reconheça-se maravilhoso, com força para anular a tristeza, renovar-se, construir o progresso e chegar à felicidade. A vida não deve ser mal vivida, desprezada e humilhada. Valorize-se. A sua cara é o que você sente por dentro. Que assim seja. É isso, meus amigos. Precisamos acreditar que tudo vai dar certo. Tudo passa. Tudo na vida passa. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 7º. Bem-aventurados os pobres de espírito. E os itens é o 1 e o 2. O tema é o que é preciso entender por pobre de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 3. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de outras afirmativas de Jesus por não entendê-las. Por pobre de espírito,
Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos e com a sua vaidade, seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que se acreditam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades, pois isso poderia rebaixá-los. Chegam ao ponto de negar a divindade. Porém, quando concordam em aceitar que Deus existe, negam-lhe um de seus mais belos atributos: a sua intervenção sobre as coisas deste mundo, pois estão convencidos de que apenas eles são suficientes para bem governá-lo. Usam sua inteligência como medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a tudo, não aceitam como possível aquilo que não podem compreender. Quando julgam alguma coisa, consideram seu julgamento como definitivo e indescritível. Quando os cientistas e os intelectuais se recusam a entender o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de suas capacidades de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que exista alguma coisa que não pode dominar e que os que faria descer de seus pedestais. É por isso que mostram sempre um sorriso de desdém por tudo que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo eles, são boas para as pessoas simples. Por isso, consideram como pobre de espírito aqueles que levam essas coisas a sério. Entretanto, digo o que disserem: certamente um dia entrarão como todos os outros no mundo invisível que tanto ridicularizam. E quando seus olhos se abrirem, reconhecerão o erro que cometeram. Entretanto, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aqueles que desconheceu seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos o mesmo tratamento. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do homem, ser pobre de espírito, no sentido em que este termo é entendido pelo mundo, e rico em qualidades morais. Que assim seja. Pois é, meus amigos, realmente muitos fazem uma interpretação errada dessa fala de Jesus, quando ele disse: bem-aventurados pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Mas graças a Deus que Kardec, através do Espiritismo,
ele veio nos esclarecer sobre essa afirmativa de Jesus. Deus enviou seu Filho para junto de nós, para ensinarmos o que é o amor e a sermos humildes de coração. Jesus sempre viveu uma vida simples e sua dedicação sempre foi para os mais humildes, os mais pobres. Então, quando Jesus se refere ao pobre de espírito, ele não está falando aqui da nossa inteligência intelectual, da nossa condição financeira, mas sim do que temos de bom em nosso interior. Se já somos uma pessoa humilde, se já conseguimos amar nosso próximo, se já conseguimos amar aqueles que nos magoam, ou se continuamos guardando dentro do nosso coração essa raiva, esse rancor, e fazendo com que essa situação aumente, inflame cada vez mais. Nós precisamos sermos ricos de humildade, porque somente assim nós conseguiremos alcançar o reino dos céus. Vamos pedir a Jesus que nos dê essa força para que a gente possa entender e vivenciar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, as palavras de Jesus. Porque o Evangelho não é só para estudar. O Evangelho é para a gente ler, estudar e vivenciar. Vamos entender o porquê que Jesus veio a esse mundo e vamos seguir os teus passos. Amado Mestre Jesus, neste momento, nós te agradecemos pela mensagem de hoje, por este capítulo maravilhoso, que a gente possa, sim, Senhor, sermos considerados os bem-aventurados e pobres de espírito. Nos ajude, Senhor, segura nossa mão. Pedimos neste momento pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, os nossos colegas de trabalho. Pedimos misericórdia, Senhor, por aqueles que se encontram doentes, em casa, nos hospitais. Que o Senhor possa segurar pela mão daqueles que estão partindo neste momento para o mundo espiritual, retornando para casa. Conforte aqueles que ficaram. Que o Senhor os proteja, os amparem sempre. Nós te agradecemos por tudo que nos deste. A comida, a vida. Enfim, Senhor, este planeta maravilhoso em que vivemos. Tem misericórdia, Pai. Toque nosso coração, e principalmente daqueles que ainda não vos conhecem. Que assim seja. Meus amigos, a reflexão final, o tema é 10 coisas que os seres das sombras mais gostam que você faça. Primeiro, que você minta, que não viva a verdade em cada ato, que não faça da vida aquilo que gosta, que procure preponderar os interesses materiais em relação às consciências e que jamais cumpra com sua palavra. Segundo, que você tenha muita dúvida, que sinta-se inseguro o tempo todo e que não tenha fé na vida, nas pessoas e nas possibilidades que o universo nos oferece. Terceiro, que você não estabeleça uma conexão com a fonte divina ou Deus. Que você acredite
que só se vive uma vida. Em especial, que você se concentre em aproveitar a vida no sentido de apenas se divertir o tempo todo. Principalmente que você não dê atenção à evolução do amor e da consciência. Quanto menos você pensar e agir no sentido de realizar a missão da sua alma, que é o propósito da sua existência, mas você agrada os seres das sombras e mais você facilita o trabalho deles. O quarto, que você não se preocupe jamais com os outros, que não pense em caridade, em bem-estar alheio, em colaborar para a formação de uma sociedade mais digna e elevada. Quanto mais você pensa unicamente nos seus interesses mundanos, mais você agrada e facilita o trabalho das sombras. O quinto, que você jamais perdoe, que sinta muita raiva e desejo de vingar-se das pessoas às quais lhe fizeram mal. Além disso, que você faça valer a sua palavra a qualquer preço, sem compaixão, sem paciência e sem respeito. O tipo de campo de energia produzido por esses sentimentos alimenta muito a força dos seres das sombras, oferecendo a eles alimento, energia e campo de ação para suas investidas nefastas. O sexto, que você jamais estude e que nunca busque o desenvolvimento de seus potenciais. Em especial, que você seja acomodado, preguiçoso e sem iniciativa. Quanto menos você cuidar do seu corpo, da sua mente, das suas emoções e do seu espírito, mais você ajudará a facilitar o trabalho das sombras. Quanto mais alienado e cético você for, melhor. O sétimo, que você seja fanático, determinista, inflexível, convicto e fascinado. Quanto menos tolerância, equilíbrio, leveza e sensatez você tiver nos seus atos, mais você contribuirá para as estratégias dos seres das sombras. Oitavo, que você elimine da sua vida a oração, a meditação e qualquer tipo de prática espiritual. De preferência que você substitua essas práticas por vício como drogas, álcool, fumo, alimentação desequilibrada, jogos e sexo promíscuo. Quanto mais você abandonar práticas saudáveis, mais você contribuirá para abrir a porta de acesso que liga os seres das sombras até você. O nono, que a sua disciplina seja muito ruim e que você nunca tenha persistência para seguir seus objetivos, para realizar suas práticas diárias de conexão com Deus e que nunca tenha perseverança em seguir os seus sonhos. O décimo, que jamais acredite na sua intuição e que siga apenas a voz da razão e que não confie em nada, absolutamente nada, que não seja comprovado cientificamente ou que não tenha relevância acadêmica. Em especial, que você abandone a sua sensibilidade de perceber as coisas e situações, acreditando apenas no que você vê com os próprios olhos. De preferência, quando situações ruins acontecerem em sua vida, vitime-se e rapidamente encontre um culpado, que certamente não deve ser você. Não quer alimentar atitudes que atraem obsessores ou seres das sombras para a sua vida? Quer construir um estilo de vida que lhe faça feliz?
quer estar em sintonia com as fontes divinas, então faça um exame de consciência e elimine da sua vida esses comportamentos citados anteriormente. Elimine esses erros comuns e você certamente dará um importante passo na conquista de uma vida cheia de bênçãos e de bem-aventuranças. Que Jesus nos ajude a refletir sobre cada item desse e nos dê força para que a gente possa sempre resistir às forças do mal. Tenham todos um bom dia e que Jesus nos abençoe. Assim seja, assim é e assim será.